Todo pai, ele é a segurança para o filho. Observa você que tem filho adulto hoje. Observa como era o tratado dele na época de criança. Ou você que tem filho adolescente, criança ainda. Observa quando o teu filho, ele se te compara com um animal, a exemplo de um cachorro. Ele já vem com os braços estendidos, buscando a tua proteção. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Deus, ele é o quê? A segurança, Pai. E o que mais? Santo. Seus filhos são também eles o quê? Devemos ser separados. Olha o que a Bíblia diz. Vede, isso nós temos que enxergar, isso nós temos que encontrar diante dos nossos olhos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele. Olha a vinda de Jesus, olha a vinda do Messias. Veja, que amor é esse que a humanidade, que muitos crentes não enxergam? Que amor é esse? Vede tão grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Outrora, todos nós éramos destituídos da presença de Deus, mas a Bíblia nos ensina que através da cruz do Calvário, Cristo, ele fez uma adoção. Nós somos filhos de Deus, fomos adotados para o reino do Senhor pela justiça de Deus. Não foi por méritos, não há méritos, foi pela justiça. Na cruz o Senhor estava justificando o verdadeiro amor de Deus. Ele estava ali por justiça divina, pagando um preço que o Senhor, que a Senhora jamais seríamos capazes de pagar esse preço. Nós éramos desarraigados, destituídos da graça do Senhor, mas na cruz Cristo, ele fez a adoção. Hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não conheceu ao próprio Deus, não conheceu a Ele. E o que você espera desse mundo, sendo que esse mundo, ele não te conhece? Quem tem sonho, gente? Pai, você não tem sonho? Não, eu levanto as mãos, eu tenho muito sonho. Agora, sabe o que o seu sonho precisa para se tornar uma realidade? Quem sabe o que ele precisa? Pastor, o meu sonho precisa de alguma coisa? Sim, o seu sonho precisa que você acredite nele. Porque você já não mais acredita no teu sonho, porque você se vê desesperançosa. Mas quem nós somos? Nós somos filhos de quem? Somos filhos de Deus. Então acredite no teu sonho, por mais que ele vai além das suas condições, acredita. Porque se você é filho de Deus, eu acredito que todo pai, ele se preocupa em querer poder dar o melhor aos seus filhos. E os teus sonhos, eles nada mais são do que um próprio relacionamento de Deus. Pois a Bíblia diz, olha só,
tanto o querer quanto o realizar provém de quem? De Deus. Lógico que eu quero os meus sonhos realizar. Lógico que eu quero que você viva os seus sonhos. Então, tanto o querer quanto o realizar provém de Deus. Agora, observe o versos 3. E a si mesmo, qual é o dever? E a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Gente, essa palavra esperança, ela está no presente, ou essa palavra esperança, ela está no futuro? A palavra esperança, ela está no presente, ou ela está no futuro? Futuro. A palavra esperança, ela não está no presente. A palavra esperança, ela se encontra no futuro. Então, olha o que a Bíblia vai dizer no versos 3: e a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride, desobedece a lei, porque o pecado é o que? É a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe o que? Pecado. Todo aquele que permanece e vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o que? Nem o conheceu. Então aonde está Deus? Aonde eu encontro Deus? Amados, veja que chega uma hora, chega um atual momento, que todos nós temos que tomar uma decisão na vida. Nós não podemos acreditar naquilo que nos leva a se tornarmos prejudiciais. Você não pode investir em algo que vai prejudicar a sua vida. Você não vai poder investir em algo que vem ser prejudicial ao seu relacionamento. Você não pode, de maneira nenhuma, você não pode. Você tem que investir naquilo que te faz se tornar ou ser o que te leva a sucesso. Veja que o presente, todo aquele que tem essa esperança, que esperança? De encontrá-lo, de vê-lo, de tê-lo, de ouvir a voz dizendo: servo justo e servo fiel, entre para o gozo da vida eterna, que está preparada pelo meu Pai desde a fundação do justo, desde a fundação do mundo, perdão. Entenda, quem é que vai ouvir Deus dizendo isso? Quem é que vai poder encontrar Ele e olhar na sua face e ver Ele estendendo as mãos? Entra, benditos do meu Pai, para o gozo da vida eterna. Todo aquele que tem nele essa esperança, que a si mesmo se purifica, que a si mesmo não se dá o luxo de viver pecando, porque todo aquele que vive sobre a prática do pecado, aquele que investe as suas razões em algo constrangimento diante de Deus, não viu e nem o conheceu. Mas eu tenho ouvido falar desse Deus, pastor. Eu tenho ouvido falar desse Deus, eu busco esse Deus. Então agora é questão também de você acreditar nos teus sonhos. Acredita nos teus sonhos. Sabe, na minha época de adolescente, eu via os crentes de uma maneira que o mundo me apresentou os crentes. Morei vizinho de alguns cristãos, que eu já até pedi perdão a Deus na época. Morava numa rua onde tinha alguns crentes, que
Eu via eles indo para a igreja, eles saíam, atravessavam a favela onde nós morávamos, e eles iam de terno, de Bíblia, eles iam engravatados. Eu via aquela família, todos de mão dada, todo mundo de mão dada. Eles subiam, eles desciam, e quando eles passavam por nós, era sempre de cabeça baixa. Aí falavam, e eu passei a analisar, falei, esse povo não tem consideração, porque nem nós eles olham. Acabamos julgando segundo o que ouvíamos acerca das pessoas, até que eu conheci um amigo no colégio que era crente, e na hora da educação física ele não ia para a quadra jogar bola, porque olha a mentalidade e a visão de um garoto. Ele falou, não Marcos, eu não vou compartilhar, chutar a cabeça do diabo para um lado ou para o outro. Eu ficava pensando, falei, pô, nada a ver. Ele não conhece os prazeres da vida. Um simples futebol, não há pecado, não é pecado, mas a maneira que o mundo leva o crente a viver, qual maneira que o mundo me faz viver. O mundo me faz viver ou não te faz viver? O mundo faz me viver nele, não segundo o conceito dele, mas o mundo me faz viver nele em santidade, para que o mundo saiba quem somos. Hoje, outrora, nós tínhamos um recesso, olhávamos os crentes como uma raça que desprezávamos, mas a população dos cristãos cresceu. A população dos cristãos atingiu os grandes palcos, cantores se tornaram evangélicos, artistas se tornaram evangélicos. Então o meio gospel ele cresceu, o cristianismo ele cresceu, porém junto com o cristianismo cresceu a iniquidade, cresceu o pecado, cresceu a orgia. Pessoas que conviveram no cristianismo, mas não tiveram uma vida separada. Então hoje tudo se tornou hobby no meio cristianismo. Hoje você vê as pessoas com uma faixa, Jesus Cristo é o Senhor, com a camiseta, e na verdade, todos nós sabemos que Jesus Cristo Ele é o Senhor. Mas eu não vou honrá-lo somente por uma faixa ou pelo inscrito na minha camisa. Eu vou honrá-lo segundo o meu procedimento diário. Veja qual é o amor que Deus ele nos amou. Vede que tão grande amor Deus ele nos, a ponto de sermos o quê? Chamados de filhos de Deus. Filho de Deus vive pecando, filho de Deus vive trapaçando, dando nó, mentindo, adulterando, não vive. Então pera lá, posso me tornar no meio dos filhos um bastardo, como a gente vê que no meio dos filhos aí fora existem muitos bastardos, muitos filhos rebeldes. Querido, se o mundo se encontra em desespero por causa de um coronavírus, imagine quando surgir a grande tribulação, porque nós ainda vivemos o tempo da graça. É o tempo da graça. Esse é o tempo da graça. Existe o tempo da graça e o tempo do reino. O tempo da graça. Você já investiu no tempo da graça? Eu acredito que sim, que você está aqui agora. Esse é o tempo da graça. Você investiu no tempo da graça, mas agora você tem que investir no tempo do reino. Qual é o tempo do reino, pastor? Jesus ele disse, olha só, não lute, não se esforce, não trabalhe somente para o alimento que te faz perecer nessa vida, mas labute, trabalhe para o alimento que te subsiste para a vida eterna. Quando Jesus ele manda a gente buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas,
muitas das vezes nós não sabemos que devemos investir no reino. Você tem investido no tempo da graça, mas você não vai investir no reino. O reino dos céus está relacionado ao que nós plantarmos hoje. O reino dos céus está relacionado ao que nós plantarmos hoje. Então, se hoje você decidir a virar as costas para o pecado e dizer: não te aceito na minha vida, você está investindo no reino dos céus. Se hoje você falar: eu decido rasgar o contato da amante, não ter contato nenhum com ela mais, é porque você está investido no reino do... Agora as pessoas, ela quer viver a graça e deixar de investir no reino dos céus. E se você não for conhecido no reino dos céus, embora você possa ter sido conhecido na época da graça, Jesus disse: nem todos aqueles que se diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai. Então nós temos que aprender a investir no reino. O reino, ele é santo. Olha o que a Bíblia está dizendo, olha só, como que diz? Deus, ele é Pai, e Deus, ele é o que também? Santo. Então invista nesse reino, invista no reino de justiça. Querido, tornai-vos santos, porque segundo é santo aquele que vos chamou. Santo é ser separado. Não permita, não dê o luxo de trair a Jesus Cristo, se envolvendo com esse mundo. O que esse mundo tem para te oferecer? Droga, sexo, essa vida noturna, ela não condiz com o reino dos céus. O adultério em si é pecado, as drogas é pecado, a bebida é pecado, o cigarro é pecado. Então veja, um dia você decidiu ir atrás desses benefícios que, entre parentes, você acreditou que te traria um status, uma felicidade. Então hoje também você tem que tomar uma decisão de virar as costas para eles. Mas pastor, eu já não consigo. Agora explica para mim o porquê você já não consegue. O porquê? Porque você mergulhou, você abriu as portas, você se entregou. Agora você tem que ter renúncia, e você deve fazer o mesmo com o Senhor. Abrir as portas do seu coração, mergulhar, se envolver. Quando vir o tempo da sua perturbação, quando vir o tempo da tua abstinência, é joelho no chão, amado. É joelho no chão. Eu me lembro que eu trabalhei numa metalúrgica, e era muito ferro cortando, barulho de solda, e eu queria orar, porque eu sabia que na minha cabeça havia uma turbulência naquela hora. E eu era empilhador de empilhadeira, sabe aquelas empilhadeiras? Dirigia aqueles carrinhos. Aí eu parava sempre na porta de um banheiro na empresa, que se ligava e travava ela, e dobrava os joelhos e falava com Deus, falava: Senhor, me ajuda a vencer essa tentação. Eu sei que isso é prejudicial contra a minha vida, eu quero investir a minha vida no teu reino. Você acha que ser crente é fácil no meio de uma geração perversa? Você acha que é fácil ser crente no meio de uma geração pervertida, aonde um fala mal da vida do outro? É crente atacando crente, é crente falando da vida de crente, é crente dando calote em crente, é uma orgia, é um mundo que você fala: o que é o certo aqui, pastor? Parece que o certo virou o errado e o errado virou o certo. O que é certo é o versos 3, capítulo 3 e versos 3. E assim mesmo devemos fazer o quê? Se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride. Olha só, duas escolhas:
duas escolhas: ou nós nos santificamos, ou nós transgredimos a lei do Senhor. Não podemos viver pecando, não podemos viver errando. Imagine como o coronavírus ceifou uma multidão aí fora, e se ele vem nos ceifar, e nós ainda estamos em prática ilícita. A Bíblia diz que a vida que agora é a vida que há de ser. Então não jogue fora a tua salvação, não jogue fora o que Deus Ele reservou para você nos céus. Eu tenho um dito comigo, isso é um dito meu. Você acha que o diabo vai te dar de mão beijada o reino que um dia era dele? Ele conhece os céus, ele sabe que lá nós iremos desfrutar de uma eternidade, e ele sabe que ele não tem mais retorno para lá. Você acha que ele vai permitir você chegar no lugar onde ele foi desprezado e tirado? Ele foi desprezado e tirado por rebeldia própria. E se eu viver segundo o conceito de próprias rebeldia, serei também eu excluso do reino de Deus. Por mais que eu venha conhecer esse amor, por mais que eu venha entender esse amor, se eu não viver segundo os preceitos da lei, eu transgrido a lei. E se eu transgredir a lei, eu não sou merecedor dos benefícios da lei. Então, para você, para mim, para o Senhor, para a Senhora, não importa o que as pessoas dizem. O que importa é o que nós mostramos para as pessoas. Não importa o que as pessoas dizem de você. O que importa é o que você mostra para elas. As pessoas, elas estão incumbidas de envenenarem, como os fermentos dos fariseus envenenam e leveda toda a massa. Seja uma pessoa, acredito que de poucas palavras, no meio de pessoas que você sabe que você não pode expressar delas confiança, seja de poucas palavras, para que as suas palavras não venham elas serem tidas como acusações contra a sua vida amanhã ou depois. Seja de poucas palavras com pessoas que você sabe que não te traz convívio de segurança. Seja autêntico nas suas atitudes, para não fazer os olhos de outro irmão lá fora se escandalizar. Quando minha sogra está dentro de casa, nem sem camisa perto dela eu gosto de ficar, embora é a minha própria casa, mas eu sei que ela me vê não como gelo, ela me vê como o pastor dela. Então são pequenas atitudes que faz o meu irmão olhar para mim como eu tenho que ser visto. São pequenas atitudes, são atitudes que para nós talvez é insignificante, mas para aquele que está nos olhando já não é. Imagine um palavrão na boca de um pastor. Oxe, é uma vergonha, para mim é uma vergonha, para mim é uma vergonha. Enfim, eu não quero se estender, porque não podemos nos estender muito. Então olha só, vede que grande amor nos tem amado ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados o quê? Filhos. Então se eu sou chamado filho de Deus, a minha obrigação é de me comportar como tal. Amém, gente? Quem entende? Deus, Ele tem um reino. Deus, Ele tem um reino. E é para lá que nós ansiosamente aguardamos a vinda de Jesus. Se você colocar em prática esse capítulo 3 de 1 João, você vai ver que com a sua vida
você vai começar a andar por um caminho estreito. Estreito. Se você começar a pôr em prática, você passa a conhecer o caminho estreito. A Bíblia diz que estreito é o caminho e apertada a porta que nos conduz à salvação. É isso que nós devemos fazer. Renunciar tudo para viver em santidade. O que é ser santo, gente? É sermos separados. Quem concorda que ser santo é ser separado? Então você vai ter uma tarefa. Uma tarefa. Você vai pegar na sua casa, quando assim você tiver um tempo, você vai abrir o livro de Salmos, capítulo 1. Capítulo 1. Eu acredito que eu só vou ver você no próximo domingo. Se tudo ocorrer bem, eu não posso prometer nada, porque quarta e sexta eu não abri a igreja. Se tudo ocorrer bem, eu oro para ter um estudo normalmente. Mas se caso acontecer da situação ainda não mudar, eu acredito que eu vou vê-los no próximo domingo. Mas eu quero que você leia Salmos capítulo 1 e viva o que você vai ler, porque Salmos capítulo 1 é o padrão da vida do crente. Amém, gente? Diga glória a Deus. Por gentileza, se põe de pé.